Fala galera, sejam finalmente muito bem-vindos de volta ao Lendo Livros pra Você. Já tremendo a câmera aí. Ao Lendo Livros pra Você. Estive ausente aí resolvendo algumas questões, mas já tô voltando, tá bom? Bora retomar essa rotina de leitura aí. Já vou adiantar que eu tô tentando trazer algumas novidades pro canal, mas pra hoje vamos apenas seguir aqui com a nossa série de Orgulho e Preconceito. Tô curioso pra saber o que anda acontecendo com Darcy. Bom, como você já está vendo aí, a gente vai mudar o formato, né? Rolou a Prime Day um tempinho atrás aí e esse livro entrou em promoção. Daí consegui comprar, precinho bem bacana. E é isso, vamos largar o digital e passar aqui pro físico. De vez em quando pode ser que role o digital, pode ser, se for mais fácil, teremos. Se não, vamos seguir aqui pelo físico mesmo. Bom, como vocês já sabem, como eu já comentei no primeiro vídeo do digital mesmo, essa aqui é a versão dantofágica, capa dura, bem bonitão, né? Ela vem com essa tirinha aqui, explicando que tem uma videoaula grátis dessa moça aqui, ó, a Sandra Guardini Vasconcelos, que é professora de literatura inglesa e comparada na USP. E aí tem um QR Code aqui atrás, indicando para o link da aula. Eu vou deixar aí na descrição para você acompanhar também se tiver interesse. Beleza? Os livros da Antofágica, pelo que eu percebo, também vêm com um cartão postal. Cartão postal que também serve aí de marca-página ou apenas para colecionar. Você, freguês, é quem decide o que é. Para quem estiver só ouvindo, nesse pôster aqui a gente tem a foto de uma rua num estilo meio assim colonial brasileiro. Me lembra particularmente a visão que você tem andando pelas ruas ali do Pelourinho, em Salvador. Ou então também de alguns pontos turísticos em Recife. Em preto e branco, né? Não sei se eu já falei. E atrás a gente tem, olha só, tem uma charada. Vou ler aqui pra vocês. Os jornais falam de mim, mas jamais fui visto em público. Não estou escondido, mas tampouco fui encontrado. Ocupo grandioso espaço e chamo considerável atenção. Porém, para quem me procura, sou invisível. Estou nos pequenos detalhes, nos minuciosos cantos onde a luz não incide. Aprenda a observar e não serei mais um enigma. É isso aí. Se você manja de charada, se você gosta de enigmas, deixa aí na descrição o que você acha que é essa charada aqui. Eu não sou da turma do Scooby-Doo, então vou deixar aí para quem curte mesmo. Para finalizar esse post, tem aqui um selinho escrito Antofágica. Tem escrito bem aqui, ó, não sei se dá para ver, Barra da Tijuca, 1912. Não sei se tem alguma coisa a ver não, mas que também coincide, né? Beleza, é isto. Vamos separar aqui. Bora dar uma olhadinha aqui nesses primeiros capítulos que a gente já passou. E aí a gente já encaixa os próximos 3 capítulos de hoje. Beleza? Bom, então se inscreve aí no canal, deixa o like, dá essa moralzinha que eu vou ficar muito feliz, tá bom? Vamos passando aqui. Só para ver mesmo a diagramação, pra gente ver essas ilustrações que, cara, no app do Kindle, olha aí, o Darcy e o amigo dele, esqueci o nome, né? Daqui a pouco a gente lembra já, tá? No app fica muito quebrado, você vê o texto e depois vê uma foto separada, então não fica legal não. Ó, o pessoal da fofoca! Aí, ó, todo mundo fofocando! Beleza. Show. Legal. Capítulo 7. Os remedinhos aí de pirona. Capítulo 15 já passou muito, não? Olha. Capítulo 11. Olha que legal. Mano. Isso aqui no app a gente não vê, né? Olha o que a gente tava perdendo. Então, vamos nessa. Sr. Bingley. Qual é o resultado? Estou perfeitamente convencido de que isso daqui não tem defeitos. Aqui a gente já viu. Capítulo 12 a gente já leu. Aqui tá diferente, né? Beleza. Muito se passou e se disse no regime desde a quarta-feira anterior. Vários oficiais haviam jantado com o tio das irmãs Bennet naqueles últimos tempos. O soldado foi açoitado. E insinuava-se que o coronel Forster se casaria. Acho que foi aqui que a gente parou, né? Foi sim. Então vamos lá. Capítulo 13.
Minha querida, espero que você tenha pedido um bom jantar hoje, porque tenho motivos para esperar um acréscimo à nossa família, disse o Sr. Bennet para a esposa, enquanto tomava um desjejum na manhã seguinte. De quem você está falando, meu querido? Não ouvi falar que ninguém vinha, a menos que Charlotte Lucas resolva aparecer. Espero que meus jantares sejam bons o bastante para ela. Acho que os da casa dela não costumam ser nada parecidos. Já começamos bem. A pessoa de quem falo é um cavalheiro e um estranho. Os olhos da Sra. Bennet reluziram. Um cavalheiro e um estranho? É o Sr. Bingley, tenho certeza. Ora, Jane, você nunca disse uma palavra sobre isso, sua espertinha. Bom, de certo ficarei muito feliz em ver o Sr. Bingley, mas... Oh, senhor, que azar. Não dá pra comprar nenhum peixe hoje. Lydia, meu amor, toque o sino, devo falar com o Rio agora mesmo. Não é o Sr. Bingley, disse o marido. É uma pessoa que nunca vi em toda a minha vida. Aquilo causou um espanto generalizado. Ele teve o prazer de ser avidamente interrogado por sua esposa e 5 filhas de uma só vez. Depois de se entreter com a curiosidade delas por algum tempo, explicou. Cerca de um mês atrás recebi uma carta, e mais ou menos uma quinzena atrás eu a respondi, pois julguei se tratar de um caso um tanto delicado, que requeria atenção. Era do meu primo, o Sr. Collins, que quando eu morrer, pode tirar essa casa de vocês se ele quiser. Que beleza, hein? Que beleza, Sr. Bennet. Legal. Ah, meu querido, não suporto ouvir falar desse assunto, disse a esposa. Por favor, não fale desse homem odioso. Na minha opinião, é a pior coisa do mundo sua propriedade estar destinada a alguém que não suas filhas. E tenho certeza de que, se eu fosse você, teria tentado fazer algo a respeito. Hablou. Não sei onde é que eu vi esse negócio de hablou. Jane e Elizabeth tentaram explicar a ela a natureza dos termos de uma herança, como já haviam feito várias vezes antes. Mas era um assunto impossível de se discutir racionalmente com a Sra. Bennet, que continuou a reclamar com amargura contra a crueldade de tirar uma propriedade de uma família de 5 filhas em favor de um homem com quem ninguém se importava. É mesmo um negócio injusto, e nada pode livrar o Sr. Collins da culpa de herdar Longbourn, disse o Sr. Bennet. Mas se vocês ouvirem a carta dele, talvez se tranquilizem com o modo como ele se expressa. Não, com certeza não irei. E acho muito impertinente e muito hipócrita da parte dele sequer escrever para você. Odeio amigos falsos assim. Por que ele não poderia continuar alimentando a desavença entre vocês como o pai fazia antes dele? A Sra. Bennet revoltada aí, né? Bom, porque na verdade ele tem alguns escrúpulos filiais na cabeça, como você vai ouvir. E aí começa a carta do Sr. Collins, né? William Collins. Então... Hunsford, próximo a Westerham, Kent, 15 de outubro. Caro senhor, o desentendimento subsistente entre o senhor e meu falecido e honrado pai sempre me perturbou. E desde que tive o infortúnio de perdê-lo, desejei com frequência curar essa ferida. Porém, durante algum tempo, fui retido por minhas próprias dúvidas, temendo parecer desrespeitoso à memória dele e ficar em bons termos com qualquer um com quem ele gostasse de brigar. Viu, Sra. Bennet? Entretanto, tomei uma decisão a respeito, pois ao ser ordenado na Páscoa, tive a sorte de ser distinguido com a proteção da honorável Lady Catherine de Bourgh. Notação: os clérigos protestantes da época eram apontados a seus postos e tinham seus salários pagos pelos donos da propriedade onde sua paróquia ficava, geralmente algum nobre ou pessoa abastada de propriedade antiga, há muito tempo na família. Dessa maneira, ter a proteção de um senhorio garantia a homens do clero um emprego. Tá bom. Então, tive a sorte de ser distinguido com a proteção da honorável Lady Catherine de Bourgh, viúva de Sir Lewis de Bourgh, cuja magnanimidade e beneficência me promoveram a valiosa condição de pároco desta paróquia, onde meu mais diligente empenho será me humilhar com grato respeito à sua senhoria e me manter sempre pronto a realizar os ritos e cerimônias instituídos pela Igreja Anglicana. Além disso, como clérigo, sinto ser meu dever promover e estabelecer a bênção da paz em todas as famílias ao alcance de minha influência,
E com base nisso, gosto de pensar que minha breve introdução será altamente louvável, e que a circunstância de eu ser o herdeiro da propriedade em Logbourne será bondosamente ignorada, disse ele, de sua parte, e não o fará rejeitar o ramo de oliveira que lhe estendo. Não posso ficar senão preocupado, por ser eu mesmo um meio de prejudicar suas amáveis filhas. Imploro licença para me desculpar por isso, bem como para lhe assegurar de minha prontidão para providenciar as compensações possíveis, mas sobre isso falemos depois. Se o senhor não fizer objeção em me receber em sua casa, proponho a satisfação de visitar o senhor e sua família na segunda-feira, dia 18 de novembro, às 4 horas, e provavelmente abusar de sua hospitalidade até o sábado seguinte. Então vai ficar uma semaninha aí, né? Chega na segunda, vai embora no sábado. O que posso fazer sem nenhuma inconveniência, uma vez que Lady Catherine está longe de desaprovar minha ocasional ausência num domingo, contanto que algum outro clérigo cumpra o dever do dia. Eu permaneço, caro senhor, com cumprimentos respeitosos a sua senhora e suas filhas, um amigo que lhe quer bem. Assinado William Collins. Então podemos esperar esse cavalheiro, promotor da paz, às 4 horas, disse o Sr. Bennet, dobrando a carta. Ele parece um jovem consciencioso e educado, palavra de honra, e não duvido que venha se revelar um contato de grande valor, especialmente se Lady Catherine for indulgente a ponto de deixá-lo vir nos visitar outra vez. Há alguma sensatez no que ele diz sobre as meninas, e se ele estiver disposto a compensá-las, não serei eu a desencorajá-lo. Apesar de ser difícil, aqui eu acho que foi a senhora Bennet falando, né? Apesar de ser difícil adivinhar de qual modo ele pensa em nos compensar o que julga ser devido, o simples desejo de fazer isso lhe dá crédito, disse Jane. Elizabeth ficou chocada, principalmente com a extraordinária deferência da carta à Lady Catherine e a intenção gentil do Sr. Collins de batizar, casar e enterrar seus paroquianos sempre que fosse requerido. Acho que ele deve ser um esquisito, disse ela, disse Catherine. Não consigo entendê-lo. Há algo de muito pomposo em seu estilo. E o que ele quer dizer com esse pedido de desculpas por ser o herdeiro? Não dá para supor que ele mudaria isso se pudesse. Será que ele é um homem sensato, senhor? Não, minha querida. Acho que não. Tenho grandes esperanças de descobrir que ele é, na verdade, o oposto. Há uma mistura de subserviência e presunção na carta dele, o que promete muito. Estou impaciente para vê-lo. Em questão de composição, a carta não parece imperfeita, disse Mary. A ideia do ramo de oliveira não é original, mesmo assim, acho que foi bem expressa. Para Catherine e Lídia, nem a carta nem seu autor despertavam o menor grau de interesse. Era quase impossível que seu primo aparecesse no uniforme vermelho, e já fazia algumas semanas que não tinham satisfação em estar na companhia de homens vestidos de qualquer outra cor. Quanto à mãe, a carta do Sr. Collins acabou com muito de sua má vontade e ela se preparou para recebê-lo com um grau de compostura que muito espantou o marido e suas filhas. O Sr. Collins foi bem pontual e recebido com imensa polidez pela família inteira. O Sr. Bennet, na verdade, falou pouco, mas as damas estavam suficientemente prontas para conversar. E o Sr. Collins não parecia nem necessitar de encorajamento, nem ter a inclinação de permanecer em silêncio. Era um jovem de 25 anos, alto e pesado. Tinha um ar grave e majestoso e modos bastante formais. Mal se sentou, começou a elogiar a Sra. Bennet por ter filhas tão encantadoras. Disse que muito ouviu falar da beleza delas, mas a fama não chegava perto de lhes fazer justiça, e acrescentou não duvidar que, no tempo certo, as veria todas lançadas para longe dali, casadas. Aquela galanteria não soou como algo de bom gosto para algumas de suas ouvintes. Mas a Sra. Bennet não criava caso contra elogios, respondeu prontamente. O senhor é muito gentil, e desejo de todo o coração que seja esse o caso, pois do contrário elas ficarão desamparadas. As coisas foram estabelecidas de modo esquisito. Talvez a senhora esteja aludindo à herança dessa propriedade. Tu acha? Senhor, de fato, é uma questão penosa para minhas pobres meninas. O senhor deve admitir. Não que eu julgue o senhor culpado, pois sei que as coisas assim acontecem ao acaso no mundo. Não há como saber o que acontecerá às propriedades quando os termos da herança são definidos. Tenho bastante consciência do quanto isso é duro para minhas belas primas.
E poderia dizer muito a respeito, senhora. Mas temo parecer indiscreto e precipitado. Contudo, posso garantir às moças que vim preparado para admirá-las. Que? No momento não direi mais nada, mas talvez, quando nos conhecermos melhor... Que? Foi interrompido então por um chamado para o jantar e as meninas sorriram umas para as outras. Elas não foram os únicos objetos da admiração do Sr. Collins. O saguão, a sala de jantar e toda a sua mobília foram examinados e elogiados, e seu louvor a tudo teria tocado o coração da Sra. Bennet, não fosse a suposição mortificante de que ele via tudo aquilo como sua futura propriedade. Pois é, né? Ele também elogiou bastante o jantar, implorando para saber qual das belas-primas se devia à excelência da cozinha. Nisso a Sra. Bennet o corrigiu, garantindo-lhe com certa aspereza que podiam muito bem ter uma boa cozinheira e que suas filhas não tinham nada a fazer na cozinha. O Sr. Collins implorou perdão por tê-la aborrecido. Num tom mais suave, ela declarou não estar ofendida, mas ele continuou a se desculpar durante mais ou menos 15 minutos. Isso aí, esse foi o capítulo 13. Vamos continuar aqui então no capítulo 14. Então, capítulo 14. Ao longo do jantar, o Sr. Bennet mal falou, mas quando os criados se retiraram, julgou ser hora de conversar com seu convidado. Iniciou um assunto com o qual esperava vê-lo cintilar. Observou que ele parecia ter muita sorte com sua patrona e que a atenção de Lady Catherine aos seus desejos, bem como a consideração que demonstrava com seu conforto, pareciam bastante notáveis. O Sr. Bennet não poderia ter escolhido melhor. O Sr. Collins elogiou-a com eloquência. Esse cara elogia tudo também, né? Tá bom. O assunto elevou-o a uma solenidade superior à comum e, com um semblante presunçoso, ele afirmou nunca na vida ter testemunhado tal comportamento numa pessoa de classe, tamanha afabilidade e condescendência, como viu em Lady Catherine. A dama ficou graciosamente satisfeita com os 2 sermões que ele já teve a honra de pregar diante dela. Também o convidou 2 vezes para jantar em Rosings e mandou chamá-lo no sábado anterior para completar sua mesa de quadrille. O que é quadrille? É um jogo de cartas popular no século XVIII. Tá bom, né? Muitas pessoas que o Sr. Collins conhecia julgavam Lady Catherine orgulhosa, mas ele nunca viu nada além de afabilidade na nobre senhora, que sempre falou com ele como faria com qualquer outro cavalheiro. Não objetava nem um pouco ao convívio dele com o resto da vizinhança, nem se importava que ele se ausentasse da paróquia por 1 ou 2 semanas para visitar os parentes. Ela até se dignou a aconselhá-lo a se casar tão logo possível, dado que ele fosse criterioso na escolha, e uma vez o visitou em sua humilde casa paroquial, onde manifestou aprovação a todas as alterações que ele andou fazendo e concedeu a honra de propor ela mesma algumas, como a colocação de prateleiras nos armários no andar de cima. Meu Deus. Estrofe, parágrafo complicado esse. Isso é tudo muito respeitável e cortês, certamente, disse a Sra. Bennet. Ouso dizer que ela é uma mulher muito agradável. É uma pena as damas em geral não serem mais como a Lady Catherine. Não serem mais como ela. Lady Catherine mora perto do senhor? O jardim, no qual minha humilde moradia se situa, é separado apenas por uma viela de Rosings Park, a residência de sua senhoria. O senhor disse que ela é viúva, não? Ela tem alguma família? Apenas uma filha, a herdeira de Rosings e de propriedades bastante extensas. Ah! Exclamou a Sra. Bennet, balançando a cabeça. Então ela está bem melhor que muitas moças. E que tipo de dama ela é? Bonita? Ela é, na verdade, uma jovem encantadora. A própria Lady Catherine diz que, acerca da beleza verdadeira, a senhorita de Bourgh é muito superior às mais bonitas criaturas do seu sexo. Porém, há em suas feições aquilo que marca uma jovem como alguém de berço. Felizmente, a senhorita de Bourgh tem uma constituição doente, que a impediu de progredir em muitos talentos nos quais, de outro modo, não teria falhado, como fui informado pela dama que supervisionou a educação dela, e que ainda reside lá. Mas a senhorita de Bourgh é perfeitamente amável e costuma se dignar a ir até a minha humilde moradia em sua pequena carruagem puxada a pôneis. Que bonitinho. Ela já foi apresentada à realeza? Não me lembro do nome dela entre as damas da corte.
Seu mau estado de saúde, infelizmente, a impede de ir à cidade. E por isso, como eu mesmo disse assim, a Lady Catherine, a corte britânica foi privada de seu mais belo ornamento. Esse cara é muito puxa-saco, velho. Puta que pariu. Sua senhoria pareceu satisfeita com a ideia e vocês bem podem imaginar como fico feliz em toda vez fazer esses pequenos e delicados elogios que sempre são bem aceitos pelas damas. Mas, mais de uma vez, comentei com Lady Catherine que sua filha encantadora parece ter nascido para ser uma duquesa e que a mais elevada posição social, em vez de lhe trazer importância, seria adornada por ela. Esse é o tipo de coisa que agrada sua senhoria e o tipo de atenção que me considero particularmente compelido a prestar. O senhor julga de modo muito apropriado, disse o Sr. Bennet, e possui o feliz talento de adular com delicadeza. Exatamente. Posso lhe perguntar se essas amáveis cortesias vêm do impulso do momento ou se são resultado de estudo prévio? Elas surgem, respondendo ele, elas surgem principalmente com o que se passa na ocasião. E apesar de às vezes eu me entreter em pensar e construir elogios elegantes que possam ser adaptados em situações cotidianas, sempre desejo expressá-los do modo mais espontâneo possível. Todas as expectativas do Sr. Bennet haviam sido atendidas. Seu primo era tão absurdo quanto ele havia esperado, e o Sr. Bennet ouviu-o com entusiástico divertimento, mantendo ao mesmo tempo uma compostura inalterável, exceto por uma olhada ocasional a Elizabeth. Não precisou de nenhuma companhia nessa diversão. Contudo, à hora do chá, a dose já bastava. E Sr. Bennet ficou feliz em conduzir o convidado de volta à sala de estar quando o chá acabou. Convidou-o a ler em voz alta para as moças. O Sr. Collins concordou de pronto e trouxeram-lhe um livro, mas ao contemplá-lo, pois tudo nele anunciava tratar-se de um volume oriundo de uma biblioteca circulante, sobressaltou-se e, pedindo perdão, afirmou que nunca lia romances. Kitty o encarou e Lydia exclamou em surpresa. Trouxeram outros livros, e depois de alguma deliberação, ele escolheu os Sermões de Fordyce. Sermões para Jovens Mulheres, publicado pela primeira vez em 1766, era um compilado de sermões do reverendo James Fordyce, já na época da publicação de Orgulho e Preconceito. Os sermões de Fordyce eram vistos como ultrapassados e restritivos para as mulheres. Beleza. Lydia bocejou quando ele abriu o volume, e antes que ele tivesse lido 3 páginas, ela o interrompeu com monótona solenidade. Mamãe, muito bem. Mamãe, você sabia que o tio Phillips anda falando sobre demitir Richard, e se ele o fizer, o coronel Forster o contratará? A tia me disse no sábado. Vou até Mérito amanhã para ouvir mais sobre isso e perguntar quando o Sr. Dane voltar na cidade. As 2 irmãs mais velhas mandaram Lydia segurar a língua, mas o Sr. Collins, muito ofendido, deixou o livro de lado e disse: observei com frequência que as jovens damas se interessam muito pouco por livros sérios, apesar de escritos unicamente para seu benefício. Confesso que me surpreende, pois com certeza nada lhes pode ser mais vantajoso do que receber instrução. Mas não continuarei a importunar minha jovem prima. Depois, virando-se para o Sr. Bennet, ofereceu-se como oponente no gamão. O Sr. Bennet aceitou o desafio, observando que ele agiu com sabedoria ao deixar as garotas com seus próprios entretenimentos banais. A Sra. Bennet e as filhas pediram desculpas com bastante formalidade pela interrupção de Lydia e prometeram que não aconteceria outra vez, caso ele voltasse a ler. Mas o Sr. Collins, após lhe garantir que não desejava mal à jovem prima e que nunca se ressentiu do comportamento dela, nem o tomaria por afronta, sentou-se à outra mesa com o Sr. Bennet e se preparou para jogar gamão. Aqui o gamãozinho, ó, ilustrado lindamente. Capítulo 15. O Sr. Collins não era um homem sensato, e essa deficiência da natureza foi pouco ajudada, fosse pela educação, fosse pelo convívio. Passou a maior parte da vida sob a orientação de um pai iletrado e avarento, e embora tivesse frequentado uma das universidades, o Sr. Collins ateve-se apenas aos períodos obrigatórios, sem criar nela nenhum contato útil. A submissão na qual seu pai o criou lhe deu grande humildade, que agora foi bastante neutralizada pela presunção de uma cabeça fraca, pela vida em retiro e pelos sentimentos pretensiosos de uma prosperidade prematura e inesperada.
Um feliz acaso o recomendou a Lady Catherine quando a paróquia de Hunsford ficou vaga. Então, seu respeito pela elevada posição social da dama, assim como sua veneração por ela como sua patrona, misturados com uma opinião positiva de si mesmo, de sua autoridade como clérigo e de seu direito enquanto pároco, tornaram-no uma completa mistura de orgulho e prestatividade, presunção e humildade. Agora que possuía uma boa casa e renda suficiente, ele tinha a intenção de se casar, e ao procurar reconciliação com a família de Longbourn, tinha uma esposa em vista, pois planejava escolher uma das filhas, se a julgasse tão bonitas e amáveis quanto diziam os relatos generalizados. Esse era seu plano de reparação, de compensação por ser o herdeiro da propriedade do pai delas, e pensou tratar-se de uma ideia excelente, plena de elegibilidade e conveniência, e da própria parte excessivamente generosa e desinteressada. Seu plano não se alterou ao vê-las. O rosto adorável da senhorita Bennet confirmou sua ideia e consagrou todas as mais rígidas noções dele a respeito dos direitos de uma filha mais velha. Durante a primeira noite, ela foi sua primeira opção. Entretanto, na manhã seguinte, houve uma mudança. Em 15 minutos de conversa com a senhora Bennet, antes do café da manhã, numa interação que começou tratando de sua casa paroquial, naturalmente levando a uma confissão de suas intenções de encontrar uma senhora para lá em Longbourn, em meio a sorrisos muito complacentes e vago encorajamento, a senhora Bennet o preveniu contra Jane, sobre quem ele se fixou. Quanto às filhas mais novas, me ajuda, senhora Bennet, pelo amor de Deus. Quer dizer, nenhuma delas, né? Tá. Quanto às filhas mais novas, ela não podia dizer, não tinha como ter certeza de uma resposta, pois não sabia de nenhuma predisposição amorosa. Mas a filha mais velha, ela precisava mencionar, sentia-se incumbida de insinuar que provavelmente logo estaria noiva. O senhor... entendi, ela está dizendo que nem tente com Jane, que não vai dar certo. Acho que foi isso. E o Sr. Collins só precisou mudar de Jane para Elizabeth. O que logo fez? Não, estou confundindo os personagens. Tá, Jane, ela está dizendo aqui que esqueça Jane, porque ela logo vai estar noiva, e aí ele mudou de Jane para Elizabeth. O que logo fez? Enquanto a senhora Bennet acendia a lareira. Elizabeth, próxima a Jane, tanto em idade como em beleza, sucedia a irmã, claro. A senhora Bennet acalentou a insinuação e confiou que logo poderia ter 2 filhas casadas. Assim caiu em suas boas graças o homem sobre ter... A senhora Bennet acalentou a insinuação e confiou que logo poderia ter 2 filhas casadas. Assim caiu em suas boas graças o homem sobre o qual, até o dia anterior, ela não suportava sequer ouvir falar. Não haviam esquecido a intenção de Lydia de caminhar até o Meryton. Todas as irmãs, exceto Mary, concordaram em ir com ela, e o Sr. Collins as acompanharia a pedido do Sr. Bennet, que estava bastante ansioso para se livrar dele e ter sua biblioteca só para si. Isso porque o Sr. Collins o seguiu até lá depois do café da manhã e lá permaneceu. Fingiu ocupar-se de um dos maiores volumes da coleção, mas na verdade ficou falando com o Sr. Bennet com poucos intervalos sobre sua casa e jardim em Hunsford. Tais atos transtornavam muito Sr. Bennet em sua biblioteca. Sr. Bennet, em sua biblioteca, sempre teve um espaço de descanso e tranquilidade, e apesar de preparado, conforme disse a Elizabeth, apesar de preparado para encontrar tolice e vaidade em todos os outros cômodos da casa, costumava estar livre de ambas as coisas ali. Portanto, sua cortesia não demorou a convidar o Sr. Collins a se juntar às suas filhas na caminhada. O Sr. Collins, na verdade, muito mais preparado para caminhar do que para ler, ficou bastante satisfeito em fechar seu imenso livro e sair. Em meio às pomposas palavras vazias do homem e às concordâncias educadas de sua prima, o tempo passou até chegarem a Meryton. Bem, esse aqui é o Sr. Collins. O Sr. Collins não conseguia... Não, ele está falando de um dos militares, né? Obviamente. O Sr. Collins não conseguiria então a atenção das mais jovens, cujos olhos imediatamente começaram a vagar pela rua à procura de militares.
nada menos do que uma touca deveras elegante ou uma musselina muito recente poderia atraí-las de volta. Entretanto, a atenção de todas as damas logo foi capturada por um jovem que nunca tinham visto antes, de aparência bastante cavalheiresca, caminhando com um militar do outro lado da rua. O militar era o mesmo Sr. Denny, cujo retorno de Londres motivou Lydia a vir buscar notícias. E ela fez uma mesura quando eles passaram. A aparência do estranho impressionou todas, que se perguntaram quem ele era. Kit e Lydia, determinadas a descobrir, atravessaram a rua à frente das outras, sob o pretexto de querer olhar algo na loja adiante. Por sorte, chegaram à calçada, quando os dois cavalheiros, voltando, alcançaram o mesmo ponto. O Sr. Denny dirigiu-se às duas, sem demora, e pediu-lhes permissão de apresentar seu amigo, o Sr. Wickham. Então, esse aqui é o Sr. Wickham, que voltou da cidade com ele um dia antes e que ele ficava feliz em anunciar, aceitou um cargo na corporação. Tudo estava exatamente como deveria. O jovem só precisava de uma farda para torná-lo encantador por completo. Tinha aparência bastante formidável, grande parcela de beleza, uma postura elegante, boa silhueta e modos muito agradáveis. A apresentação seguiu-se da parte dele, de uma feliz prontidão a conversar, uma prontidão ao mesmo tempo perfeitamente correta e despretensiosa. Todo o grupo ainda estava parado aproveitando a conversa, quando o som de cavalos atraiu-lhes a atenção. Avistaram Darcy aí, e avistaram Darcy e Bingley cavalgando pela rua. Ao notar as damas do grupo, os dois cavaleiros vieram direto até elas. Iniciaram as cortesias de costume. Bingley foi o principal. Eu não aguento com esses nomes, cara. Darcy é Bingley. Bom, Bingley foi o principal porta-voz e a senhorita Bennet a principal recipiente das atenções. Ele esteve, segundo informou, a caminho de Longbourn para perguntar a respeito de Jane. O Sr. Darcy corroborou com uma mesura e estava determinado a não fixar os olhos sobre Elizabeth. Lembra? Quando captou um vislumbre do estranho. Elizabeth, a quem aconteceu de ver a fisionomia de ambos, ao se olharem, ficou espantada com o efeito da reunião. Ambos mudaram de cor, um parecendo branco e o outro vermelho. O Sr. Wickham, depois de alguns momentos, tocou o chapéu, um cumprimento que o Sr. Darcy mal se dignou a devolver. Qual seria o significado daquilo? Impossível imaginar, impossível não desejar saber. E em mais um minuto, o Sr. Bingley, parecendo não ter percebido o que se passava, despediu-se e afastou-se com um amigo a cavalo. O Sr. Denny e o Sr. Wickham caminharam com as jovens até a porta da casa do Sr. Phillips e curvaram-se em despedida, apesar das súplicas de Lydia para que entrassem. E apesar da Sra. Phillips escancarar a janela da sala e ruidosamente reforçar o convite. A Sra. Phillips sempre se alegrava em ver as sobrinhas. Recebeu com especiais boas-vindas as duas mais velhas por causa da recente ausência e expressou com ansiedade sua surpresa acerca do retorno repentino delas à casa. Como não foi a carruagem da família que as buscou, ela poderia não ter sabido nada a respeito, não tivesse lhe ocorrido de encontrar o rapazinho da loja do Sr. Jones que lhe disse não estar mais levando os tônicos a Netherfield, porque as duas senhoritas Bennet já haviam partido. A boa educação interrompeu o assunto quando Jane apresentou o Sr. Collins. A tia recebeu-o com grande cortesia, que ele retornou em maior medida, desculpando-se pela intrusão. Sem conhecê-la antes e alegando que, no entanto, sentia-se honrado de estar ali, graças a seu relacionamento com as jovens que o haviam apresentado à dona da casa. A Sra. Phillips ficou bastante surpresa com tanto excesso de boa educação, mas sua contemplação do estranho foi logo encerrada pelas exclamações e indagações sobre aquele de quem ela só podia falar o que as sobrinhas já sabiam, que o Sr. Denny o trouxe de Londres e que ele recebeu o posto de tenente em um condado da região. Notação. No original, alguma coisa Shire. Era comum em livros de época e até o fim do século XIX ocultar o nome do lugar em obras de ficção, em vez de criar um lugar inexistente, ou de apontar um existente. Isso era feito suprimindo o início da palavra e deixando apenas o termo Shire, que compõe o nome das variadas localizações, significando condado. O
que as sobrinhas já sabiam que o seu Denis trouxe de Londres e que ele recebeu o posto de tenente em um condado da região. Seria aqui que eles explicariam qual é o condado. Ela disse que andou observando-o durante a última hora, enquanto ele caminhava para cima e para baixo na rua. Se o Sr. Wickham tivesse voltado a aparecer, Kit e Lydia teriam continuado o trabalho, mas por azar, ninguém mais passava diante das janelas. Exceto alguns militares que, em comparação com o estranho, haviam se transformado em camaradas estúpidos e desagradáveis. Alguns deles jantariam com os Phillips na noite seguinte, e a tia prometeu às garotas que faria o marido visitar o Sr. Wickham e convidá-lo também, se a família de Longbourn viesse. As meninas concordaram com o plano e a senhora Phillips atestou que eles teriam um confortável e barulhento jogo de bingo seguindo de uma ceia quente. A perspectiva de tais prazeres animou-as bastante e despediram-se de muito bom humor. O Sr. Collins repetiu o pedido de desculpas ao deixar o recinto, o qual lhe foi assegurado com incansável civilidade ser desnecessário. Enquanto caminhavam para casa, Elizabeth contou a Jane o que viu se passar entre os dois cavalheiros. E embora Jane provavelmente quisesse defender ambos ou algum deles, caso parecessem estar errados, não conseguia explicar tal comportamento à irmã. O Sr. Collins, após voltar, contentou imensamente a Sra. Bennet ao exprimir admiração pelos modos e pela educação da Sra. Phillips. Ele afirmou que foi Lady Catherine, a filha... Ele afirmou que, fora Lady Catherine, a filha, nunca viu mulher mais elegante, pois ela não só o recebeu com extrema civilidade, como até o incluiu no convite para a noite seguinte, embora não o conhecesse antes. Ele supôs que parte da cortesia pudesse ser atribuída à sua ligação com as Bennet, mas, de qualquer modo, nunca encontrou tamanho cuidado em toda a vida. Não gosto desse cara. Muito puxa-saco, muito... né? Adulador. Eu achei engraçado aqui os dois, né? Um ficou vermelho, o John Wickham, né? John Wickham e o Darcy. É interessante. Bom, mas vamos ficar por aqui hoje. A gente volta em breve com os próximos capítulos aqui do livro, tá? Obrigado aí por ter assistido. Deixa seu like, se inscreve e até a próxima.